Amém. Pode aplaudir ele merece. Graça e paz, meus irmãos. Todos sejam muito bem-vindos. Quero reforçar o agradecimento que a irmã Ira fez aos visitantes. Tá? É uma alegria tê-los conosco. Sejam muito bem-vindos, você que nos visita nessa noite, nesse domingo. E volte outras vezes, que Deus possa falar contigo. Eu creio que durante os louvores Deus já fala, né? E continue alegre, feliz nesse lugar. Amém, irmãos? No primeiro culto nós estávamos adorando a Deus, e no segundo também, eu vendo aqui as irmãs dançando, né? Essas adolescentes, as jovens aí, algumas, e eu vendo assim, o amor de Deus, a graça de Deus, irmãos. Eu imagino Deus na glória dele lá. A Bíblia fala que Deus habita nos altos, né? Sublimes céus, mas ele habita também no coração contrito e quebrantado. Mas eu posso ver pela fé Deus olhando, né, para a igreja, para a noiva dele, cultuando a ele, olhando as mulheres dançando, as crianças, e Deus ali conversando com Deus Pai, conversando com o Filho, com os anjos. Olha lá a adoração, olha lá, olha o meu povo me adorando, olha os meus filhos dançando para mim. Então, irmãs, as crianças, as jovens, as mulheres que agora estão dançando, elas não estão aqui para fazer uma apresentação, elas estão aqui para nós estarmos vendo elas dançar, por mais que nós vamos estar vendo, mas elas estão aqui adorando ao Pai, celebrando, adorando ao Pai, com danças, como o Salmo diz, né, para a gente adorar a Deus com palmas, com louvores, com tamborins, com danças. Então isso é precioso. Amém, queridos? E, irmãos, algum tempo atrás, quando aquela ponte do Moju caiu, né, e nós ficamos interditados um tempo ali, atravessando de balsa. Um dia eu estava lá, logo no início, ficávamos às vezes 2, 3, 4 horas ali esperando, e eu me lembrei daquele louvor que nós cantamos aqui, e aquele louvor, para mim, nunca teve tanto significado como eu entendi naquele dia. Muitas vezes nós atravessamos essas pontes, irmãos, nós nem percebemos a ponte. Se atravessa, às vezes nós não damos o mínimo de importância do que é uma ponte daquela. E quando nós ficamos sem essa ponte, como estamos sem a outra lá agora também, você fica 2, 3, 4 horas para atravessar de balsa. E quando nós falamos que eu quero ser usado, né, como uma ponte sobre as águas, eu falei, meu Deus, faz sentido esse negócio. Como a ponte é usada, como ela é um instrumento ali para nós passarmos. E quando nós cantamos declarando isso, como um farol que brilha à noite, você na escuridão acende um farol, como a claridade, né, é importante, como é usado ali para clarear, como uma flecha que acerta o alvo, e nós cantamos declarando, dessa maneira eu quero ser usado. Então deixe Deus te usar, irmãos, com muita graça, hoje, amanhã e todo tempo. Amém? Para a glória dele. Toda vez que você passar em cima de uma ponte, lembre disso, a importância que tem uma ponte daquela, e Deus quer nos usar quando nós declaramos como uma ponte. Amém, meus irmãos? Deus abençoe cada um nessa noite. Vamos ler a palavra de Deus. Nós estamos alegres, felizes. Deus tem nos alegrado nesse tempo, né? Deus tem feito coisas preciosas. Tivemos o primeiro culto e estamos agora já para o segundo. Sejam bem-vindos, tá bom, nesse lugar. Quem nos visita, faz um sinal. Deixa eu ver você daqui com um sinal assim. Amém, 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 amém. Deus abençoe cada um de vocês. A irmã irá agradecer, olha, a Bruna. Ontem, sábado, tivemos aqui uma programação com a igreja, os adolescentes, os jovens e muitos adultos vieram também, né? Foi o workshop, foi muito bom, irmãos, foi precioso. Falei no primeiro culto, onde nós estávamos aqui, né, com muitos profissionais, pessoas que se formaram, deram testemunho, falou da sua profissão, falou daquilo que trabalham, da importância, das dificuldades, daqui da igreja, alguns e outros que foram convidados, como a Bruna, que é advogada, trabalha ali no fórum, né? O juiz também estava aqui, e enfermeiros, professores, tinha um grupo de irmãos aqui. Foi muito precioso essa programação, onde pôde despertar, conhecermos mais um pouquinho da profissão, do direito, de como é a saúde, outros, né, professores, dono de escola. Então foi algo muito bom, e eu creio que terão outros, né? Participe,
e ajude o seu filho, invista na vida do seu filho, para que ele possa despertar, né, esse dom, esse talento, e ser usado por Deus, né, na sua profissão, naquilo que Deus há de entregar para cada um. Eu disse aqui também no primeiro culto que um pastor chamado John Bevere, americano, escritor, um homem muito usado por Deus, eu li um livro dele, ele diz, irmãos, que na eternidade, chegaremos na eternidade muitas vezes, e muitos de nós vamos ouvir algo da parte de Deus, onde talvez os galardões que nos esperam ali, que nós esperamos, talvez tantos serão menos, ou menos serão mais galardão, mas muitos vão chegar diante de Deus, e quando Deus perguntar, mostre-me tuas mãos, o que foi que você fez para mim, meu filho, ali? E nós vamos dizer, alguns vão dizer, olha, Senhor, eu me formei em médico, ou advogado, professor, e eu fiz muito, na minha escola lá, eu cuidei das crianças, eu testemunhei do teu amor, na saúde lá, eu orei, ganhei até pessoas ali, testemunhava, falava que tu era o médico dos médicos, e Deus vai dizer assim, pois é, mas eu não te chamei para ser médico, eu não te chamei para ser professor, para ser juiz, você poderia ter feito muito mais, eu te chamei para ser um missionário, para ser um pastor, para ser uma pastora. E ele disse, irmãos, que teremos essas respostas, como também vai chegar diante de alguns, o que foi que você fez lá, meu filho? Olha, Senhor, como pastor daquela cidade, daquela igreja que você me colocou, eu fiz a tua obra ali, eu pastorei aquela igreja durante muitos anos, eu abri congregação, eu abri outros pontos, Pai, cresci, a igreja desenvolveu, e Deus vai dizer, pois é, eu nunca te chamei para ser pastor, eu nunca te chamei para ser missionário, eu te chamei para ser advogado, para ser um professor, eu te chamei, porque lá onde eu queria te colocar, você ia ser instrumento, você ia chegar em pessoas que jamais você chegou ali, numa igreja, num púlpito. Então, irmãos, nós precisamos ouvir a voz de Deus, estar atento a ouvir a voz de Deus, a vontade de Deus, e é sobre isso que eu quero falar, nessa noite, um pouco, sobre a voz, sobre aquilo que nós temos ouvindo. O tema dessa palavra é ouvindo a voz de Deus, para que nós possamos verdadeiramente fazer a vontade de Deus, irmãos, porque nós temos muitas vozes nesse mundo, e nós precisamos estar atentos. Eu dei o exemplo desse ventilador aqui, que ele é barulhento, irmãos, acho que os irmãos estão aqui na frente, dá para escutar, ó. Vou desligar ele aqui para vocês verem. E era uma paz, né? Porque, irmãos, a voz desse ventilador, o barulho desse ventilador, às vezes ele incomoda. E eu disse que quando nós começamos a cantar, ligar os instrumentos, ou mesmo falar aqui no microfone, essa voz vai, esse barulho, essa voz vai abafar o ventilador. Mas muitas vezes o ventilador, ele vai abafar a nossa voz. E dessa maneira, irmãos, nesse mundo, eu disse que tudo tem ouvido, irmãos, paredes têm ouvido, tudo tem ouvido, por isso nós temos que lançar a palavra, nós temos que falar, e sabemos aquilo que nós estamos falando. A nossa boca precisa ser instrumento de Deus, para que pessoas sejam edificadas. Mas então nós temos que estar atento a ouvir a voz de Deus, mas estarmos com os ouvidos também, irmãos, prontos, para nós ouvirmos a Deus, a voz de Deus. E muitos de nós temos ouvido tantas coisas e muitas coisas, e menos a Deus. Então sobre isso eu quero falar nessa noite. Eu quero ler com vocês o texto de Gênesis. Se estiver ali, pode colocar, meu filho, Gênesis 2, 15 a 17, onde diz assim a palavra: assim Yahvé Deus, o Senhor, tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para zelar por ele e nele fazer suas plantações. E o Senhor deu a seguinte ordem ao homem: comerás livremente o fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim, contudo não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com toda certeza morrerás. Irmãos, nós servimos a um Deus, adoramos, louvamos a um Deus que fala com cada um de nós. A Bíblia chega a dizer que Deus não está mudo, Deus não é surdo para que não nos ouça, Deus não está com a mão encolhida para que não possa nos ajudar, Deus não é mudo para que não possa falar. Então nós servimos a um Deus, adoramos a um Deus que fala, irmãos, com cada um de nós, e Ele fala principalmente através da palavra, né, da Bíblia Sagrada, desse livro, onde mais de 40 homens foram usados para escrever
essa história que está aqui, essa carta de amor de um pai aos filhos, e também, irmãos, esse canon, né, que se forma esse canon sagrado que é a palavra de Deus. E Deus fala conosco através da Bíblia, principalmente, né, quando nós estamos lendo a Bíblia, Ele está falando conosco. Quando você ora, você fala com Deus. Mas Deus fala também de outras maneiras, de diversas outras maneiras. Deus fala através do louvor, Deus fala através do sonho, Deus fala através de um profeta, de um irmão, de uma irmã, Deus fala através da natureza, Deus fala de diversas maneiras, Deus fala conosco. E nós precisamos estar atentos para ouvir o Deus que fala, o Deus que tem boca, o Deus que não é uma estátua, um Deus que não é como um ídolo, que tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, tem olhos, mas não vê, tem mãos, mas não apalpa. Mas o Deus que servimos, o Deus poderoso, é o Deus que fala. Repita comigo: o meu Deus é o Deus que fala. Amém, irmãos? É o Deus que fala. E na história da humanidade, irmãos, tudo começou ali, né? A história da humanidade com Adão, não é verdade? Com o cabeça da raça humana. Está lá em Atos 17, 26. De um só homem fez Deus todas as raças humanas, a fim de que povoassem a terra, havendo determinado previamente as épocas e os lugares exatos onde deveriam habitar. Amém? Então, se você habita em Tailândia hoje, no estado do Pará, é porque Deus sabia disso, e Ele diz que na grandeza dEle, na soberania dEle, Ele determinou épocas e os lugares que você deveria habitar. Seja grato a Deus por você morar nessa cidade, abençoe essa cidade, ore por essa cidade, ore pelas autoridades dessa cidade, declare o melhor de Deus sobre essa cidade, porque foi Ele que te colocou aqui, amém? Foi Ele que nos trouxe para esse lugar. Então Deus é Deus, e diz que de um só homem, Adão, o cabeça da raça humana, Deus fez todos nós, viemos de Adão, irmãos, somos irmãos lá de Adão. Então, irmãos, primeiro o homem começou a sua vida ouvindo a Deus, e nós vemos que o Senhor deu ordens e instruções, quando lemos lá em Gênesis, né, a Adão, o que significa, irmãos, que de fato ele ouvia a voz de Deus, né? Deus falou com ele, quando o colocou no jardim do Éden, e até mesmo, irmãos, com uma comunhão grande que Adão tinha com Deus, quando diz que lá Deus falava com ele, Deus fez ele, Adão, olha, esse jardim aqui é para você, você vai cultivar, vai guardar, né? E então cuide disso aqui. E a Bíblia diz que depois que o homem caiu também, que Adão pecou, Deus estava vindo na viração do dia, aonde o homem ouviu a voz de Deus, o pisar de Deus, e Deus falou: onde é que você está? Estou aqui, Senhor, estou aqui, eu vi que o Senhor vinha e eu estou nu. Por que você está nu? Ele disse: não, e aí começa aquela história, foi porque eu comi do fruto. Enfim, o homem, irmãos, ouvia Deus. Então, por mais que essa comunhão, imagine isso toda tarde, todo virado dia, Deus estava ali. Irmãos, é algo algo de outro mundo, sentar com esse Deus soberano, cara a cara, frente a frente. Eu não sei como era ali, mas Deus falava, conversava. Deus fez os animais. Adão, bota o nome disso aí. Já pensou Adão conversando: Senhor, isso aqui eu vou chamar de girafa, isso aqui eu vou chamar de elefante, isso aqui eu vou chamar de vaca. Deus é Adão. Legal, gostei desse nome. Então Deus se relacionava, irmãos, com o homem, falava com o homem, e por mais que teve essa comunhão com o Senhor, ouvindo livremente a voz de Deus, irmãos, né, e nada mais, o homem foi advertido com relação a duas coisas. E a primeira coisa é que ele deveria guardar o jardim, né, guardar, cultivar, e não deveria desobedecer à voz, para que ele não morresse. Não foi assim que Deus falou, irmãos? Quando Deus deu a ordem ali para que Adão guardasse o jardim, a própria Eva ainda não existia, né? Não havia sido criada, não havia nenhum outro ser humano na face da terra, não tinha Eva, não tinha ninguém, mas Deus fala: guarda o jardim. Você já parou para pensar nisso, irmãos? Por que guardar o jardim? Guardar de quê? Guardar de quem? Não tinha ninguém na terra ali ainda, era só Ele, Deus. Você já viu pensado nisso? Mas, irmãos, havia um perigo grande, eminente, e esse perigo, irmãos, foi Lúcifer, o anjo caído, que desceu dos céus, porque quis ser igual a Deus, invejou, se orgulhou, e Deus deu um chute nele, fez com que ele caísse, e a Bíblia diz que ele caiu e trouxe um texto dos anjos, manipulou os anjos, que são os demônios hoje, né, os anjos caídos. Então havia um perigo,
E o perigo, irmãos, era esse anjo caído, que não conseguiu ser como Deus, e que também perdeu a comunhão que ele tinha com Deus. Imagine a comunhão que Lúcifer tinha com Deus, o anjo de luz, né, o querubim. Ele perdeu aquela comunhão, aquele contato, e ele queria agora que o homem também pudesse perder a comunhão com Deus, que é o que até hoje acontece, irmãos. Isso era isso que aquele anjo caído queria. E Deus ali, o Senhor, já estava alertando Adão, antes de qualquer outra coisa, né, sobre o perigo de parar de ouvir a Deus, obedecendo a Deus. A irmã Irã leu o texto lá de Deuteronômio 28, tremendo. Eu gosto mais desse texto, porque ali Deus está falando livremente com o povo, né, trazendo, implantando as leis, os ensinamentos, para que eles não deixem de ouvir, obedecer a Deus. Se obedecer tem bênção, se desobedecer tem maldição, né? Se vocês obedecerem, vocês vão ser felizes no campo, na assadeira, na sua casa. Então ouça a minha voz, me obedeçam. Essa é a vontade de Deus, irmãos, é o querer de Deus para nós. Isso não mudou, até hoje é dessa maneira. Então Deus estava ali advertindo Adão, para que ele não ouvisse outras vozes, para que ele obedecesse a Deus, né? Para que ele não parasse. E eu quero chamar, irmãos, essa voz, do que eu vou falar mais dessa palavra, é a voz da tentação. Repita comigo, voz da tentação. Então eu preciso ouvir a voz de Deus, para que eu abafe essa voz da tentação, esse ventilador aqui. Eu quero usar ele de tentação. Nós temos que mudar esse ventilador, irmão. Mas a voz de Deus, ela vai abafar a voz da tentação, porque, irmão, nós somos tentados todos os dias. Tem um texto na Bíblia, está aí na Bíblia, irmãos, eu não trouxe esse texto, não anotei, mas me lembrei, está lá em Coríntios, só no seu endereço certinho, só sei a cidade, mas a rua e o número eu não estou me lembrando, mas diz que não há tentação maior, se alguém souber pode me lembrar aí, não há tentação maior que nós possamos suportar. Deus não nos permite passar por tentação tão grande, tão maior que nós não possamos suportar, que como vem a tentação, Deus dá o escape. Então Deus dá a maneira de nós escaparmos, irmãos, vencermos a tentação. E qual é o escape que Deus dá? É ouvir a voz dele, é obedecer a ele. Outro texto que está lá em Hebreus, também só tem a cidade, mas não tem a rua nem o número ainda. Esse eu não trouxe, irmãos, eu estou me lembrando aqui agora. Que Deus diz lá a respeito de que nem eu nem você fomos tentados a ponto de derramar nosso sangue para pecar. Quer dizer, transa comigo, senão eu te dou uma facada, eu te dou um tiro. Tu fala, não, então, eu pequei, eu errei porque, Senhor, olha, queria me dar uma facada, queria me matar. Amém, glória a Deus. Está lá em 1 Coríntios 10, 13, né? Não vos sobreveio tentação que não fosse comum aos seres humanos. Quer dizer, não é uma tentação sobrenatural, irmão, de outra atmosfera, não. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá um livramento para que o possais suportar. Amém, irmãos? Então tem como suportar. Às vezes, você está sendo tentado, passando por uma luta, e você cede à tentação, você cede à voz da tentação. E muitas vezes você vai conversar, a gente vai conversar com alguém, seja jovem ou adulto, pastor, a tentação foi muito grande, porque a carne é fraca, e eu cedi, vai falando, e você vai dizer, mas meu filho, a carne está ganhando tudo, o espírito está perdendo de 10-0, só dá carne aí. Pastor, e eu me lembro quando eu me converti, irmãos, há anos atrás, eu me lembro que o meu pastor falou algo, eu nunca me esqueci disso. Ele disse, meu filho, pecado, tentação não é vitamina para pecado. Pastor, a carne é fraca. Tá, a carne é fraca, então o pecado não é vitamina para você fortalecer tua carne. Então nós precisamos, irmãos, ouvir a voz de Deus, para que nós possamos abafar aquilo que Deus começou alertando o primeiro homem, a raça humana, o início, o cabeça da raça humana, Adão, para que ele ouvisse ele, para que ele o cumprisse. Então a primeira coisa que eu quero falar nessa noite, você está anotando aí, é que a tentação, ela questiona o caráter de Deus. A tentação, ela vem para confrontar, para colocar em dúvida Deus, o caráter, né? A personalidade, as facetas de Deus, irmãos, não o que Deus faz. Eu preciso olhar para Deus
não por aquilo que Deus faz, porque se eu for olhar para os feitos de Deus, eu posso ficar meio doido ou ficar em dúvida. Mas como é que Deus fez essas coisas? Como é que Deus mandou matar menino de peito, tudo que é animal? Como é que Deus permitiu que caísse um raio e matasse essa criança? Como é? E aí vem as dúvidas e questionamentos. Porque Deus é o Deus soberano. Mas eu tenho que colocar a minha fé, a minha confiança no caráter de Deus, irmãos, de quem Ele é, da pessoa justa, santa. Jesus pisou nessa terra, viveu 33 anos e pouco e nunca pecou. Tentado ele foi como homem, mas ele nunca pecou, ele nunca se prostituiu, ele nunca olhou a pornografia, ele nunca roubou ninguém, ele nunca se masturbou. Ele foi fiel, irmãos, até a morte. Então é o nosso Jesus, é o nosso maior exemplo. E por isso eu tenho que ouvir a voz dele, daquilo que ele fala comigo, aquilo que ele fala com você. Irmãos, a tentação, ela é uma voz, e é uma voz de uma linguagem assim muito, de um vocabulário muito bonito. Você, irmão, você, que no passado, sabe como é que você fazia? Que tinha uma voz bonita, um vocabulário bonito para conseguir aquilo que você queria, não é verdade? A sua namorada, e mulher, irmãos, ela vai pelo, né? E aí você vê uma mulher bonita com um caba feio, moço. E você fala, meu Deus, como é que pode isso? Porque o caba é bom de conversa. E a mulher cai na lábia dele. Então assim, a tentação, ela vem com esse vocabulário bonito, cheio de conversa. Quando eu conheci minha esposa, eu tinha umas conversas bonitas. E eu falava para ela assim, você parece que é lá do sul, maranhense, irmão, aqui de Imperatriz, do Maranhão. E ela se empolgava, se alegrava, e eu só vou conquistar. E ela ouviu na voz da tentação. Mas foi bênção de Deus, irmãos, para a vida dela, graças a Deus. Jesus entrou nessa história aí. Então, você sabe como é que é, irmãos. Você que é comerciante, que é vendedor, né? Não vou nem perguntar quantos vendedores tem aqui, mas hoje você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, né? Mas você ali, na maneira de você conversar, vender, apresentar seus produtos e tal, né? Então vem aquele vocabulário bonito, né? Dessa maneira. Temos aqui uns advogados aqui, não é só uma, não é só a Bruna, temos outro. E advogado, irmão, é bom de conversa. Deus usa até advogados, vocês acreditam nisso? Deus usa até advogados, irmãos. Mas quem tem conversa é advogado. Lá em casa o Gustavo, ele tem que ser advogado mesmo, porque o menino questiona e fala, e é complicado. Ele está estudando direito, eu falei, meu filho, tu tem que ser advogado mesmo. A mãe dele queria que ele fosse médico. Falando de médico, irmãos, eu ouvi um testemunho, sorri hoje, do pastor contando, e o irmão, falei para o irmão aqui na igreja hoje, ele estava no primeiro culto, não sei se ele está ainda. Cadê o irmão Eduardo? Está aqui? A esposa dele, ele já foi. Mas disse que quando ele foi estudar, ele morava em Imperatriz, a mãe dele falou, meu filho, tu vai estudar em Belém, e tu vai fazer medicina. E ele disse que foi, irmãos. Ele está ali. E ele disse, e hoje o Eduardo, ele tem uma loja ele trabalha com oficina de carro, de consertar ar-condicionado de carro. Irmão, mas tua mãe disse que tu ia fazer medicina? Ele disse, não, eu entendi, oficina. Então, nós temos que estar atentos a ouvir a voz. Mas ele é um bom profissional, tá bom? Fazer um comercial aqui para ele. Leve seu carro lá, nessa quintura que está arrumando o ar-condicionado lá com o irmão Eduardo. Então, meus irmãos, a voz é bonita. Ela sempre vem com o propósito de encobrir a voz de Deus, a voz da tentação. Então, a tentação, ela vai questionar abertamente, sem meio termos, a voz de Deus. E praticamente produzir em nós um único pensamento. A coisa não é bem assim como Deus falou. Muitas coisas boas, maravilhosas que eu estou perdendo. Mas o mundo, a festa, não sei o quê. E vai vir essa voz, irmãos, para questionar abertamente. Não, fazer o quê? Ofertar, dizimar, não. Isso é coisa lá do Velho Testamento, não sei o quê. E aí vem embora muitas coisas, irmãos, né? E por causa disso, as pessoas vão deixando de ouvir Deus. E vai se deixando levar por essa voz da tentação, questionando o caráter de Deus, quem verdadeiramente Deus é. É bem verdade, irmãos, que servo de Deus, você que entregou sua vida para Jesus, serve a Deus, ama a Deus, você está deixando de usufruir de algumas coisas desse mundo, mas irmãos, teremos uma eternidade, teremos, sabe, um céu lindo, uma nova Canaã inquestionável. Então realmente, às vezes nós vamos perder algo aqui. Jesus disse que aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que quiser perder a sua vida por amor a Ele, vai ganhar. Então, não tem nada, não tem preço, não tem algo, irmãos, que você possa perder aqui na terra, que você não venha ganhar 1000 vezes mais na eternidade, no céu, com Deus.
Amém, queridos? Então, vale a pena você vencer, deixar de questionar o caráter de Deus, vencer essa voz da tentação e obedecer a Deus, porque Ele tem galardão, Ele tem presentes para nós. Quando Jesus venceu a tentação no deserto, 40 dias ali passando, quando o diabo veio com argumentos grandes para cima de Jesus, veio bombardeando ele com a tentação, Jesus foi vencendo um por um, e no final diz que depois os anjos vieram e serviram Jesus. Então, irmãos, toda vez que nós vencemos uma tentação, uma luta, ouvindo a Deus, Deus vai nos servir, nós nos seremos recompensados por Ele. Amém, irmãos? Quem está entendendo, diga amém. Então, queridos, quando essa voz chega a nós, ela vem de uma vez, sem volta, ela é direta, tá bom? Ela vai questionar as motivações de Deus, aquilo que é verdade de Deus para nossas vidas, irmãos. E o retrato como um Deus tirano, um repressor, que quer esconder as coisas boas de nós. Deus não é esse, irmãos, que tira as coisas boas de nós, os prazeres dessa vida, para dar lá para o mundo. Não, eu vim para a igreja, agora eu sou crente, acabou a minha vida. Eu aprendi com a irmã aqui da igreja. Essa irmã, ela me disse uma vez, que eu falei assim para ela, conversando uma vez com ela, eu falei, irmão, você está ministrando a palavra, e você faz um apelo, você ora, e você vê nitidamente algumas pessoas se mexendo, você vê alguém cutucando, sabe, a pessoa está querendo entregar a vida para Deus, se manifestar, e às vezes não faz. E eu falei, é uma guerra. E ela disse, pastor, é desse jeito. Quando eu me converti, ela disse, sabe por que ela pensou? Quando fez o apelo, tipo assim, não, se eu entregar minha vida para Jesus, a minha vida acabou. Acabou. Eu não vou poder fazer mais isso. E aí vem um questionamento. E não é assim, irmãos. Deus não é esse Deus tirano, que quer tirar os prazeres nossos. Pelo contrário, a sua família, ela será mais prazerosa, será um lugar de delícia, o seu trabalho será mais prazeroso, a sua caminhada, tudo será melhor com Deus, irmãos. Amém? É verdade que tem as lutas, tem os espinhos, tem as dificuldades, mas com Deus é inquestionável. Eu falo às vezes sempre que se nós não vencermos, irmãos, aqui na igreja, se nós não tivermos sucesso aqui, servindo a Deus, confiando em Deus, criando nossos filhos dentro da igreja, como é que nós vamos vencer lá fora, irmão? Se você não vencer aqui dentro, lá é que o negócio está feio, lá é que é difícil. Então é Deus, é a voz de Deus que nós precisamos ouvir, querido. Então nós precisamos ouvir Deus, irmãos. Amém? Então a primeira coisa que eu disse é a tentação questiona o caráter de Deus. Segunda coisa, irmão, segundo princípio dessa palavra, de ouvir a voz de Deus, mas rejeitar a voz da tentação, é que a tentação fala através dos nossos desejos. Gênesis 3:6. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos, e além de tudo desejável para dela se obter sagacidade, tomou do seu fruto, comeu e o deu a seu marido, que estava em sua companhia, e ele, que ele é bestalhado, comeu também, Adão. Então, irmãos, a tentação, ela fala através do nosso desejo. Eu disse, irmão, se a tentação é uma voz, eu falei que essa voz, eu estava conversando esses dias com o irmão, ele falando da fragilidade, da dificuldade às vezes, quando ele está longe da esposa, ou quando ele está só, ele falando de uma luta, vindo conversar comigo. Ouvimos agora lá em São Luís, com o nosso pastor Raimundo Nonato, e ele disse assim para os líderes, para cada um de nós lá, os irmãos que estavam lá, lembra disso, você que tem mais de 3 meses, 90 dias, que não procura o seu líder, o seu pastor, para confessar tentação, pecado, alguma luta, ele disse, ou você é santo demais, ou você é mentiroso. Ele disse, eu prefiro acreditar na segunda opção, que você é mentiroso. Nós precisamos, irmãos. Esse irmão conversando comigo, falando sobre isso, e eu falei, meu filho, eu vou falar sobre isso domingo, você precisa ouvir mais a voz de Deus, e rejeitar a voz da tentação. Você está sendo tentado, e às vezes você está cedendo essa tentação, porque ela vem, irmãos, com um flash, é uma vozinha que fala, rapidinho, dá essa olhadinha, como foi lá com Eva, dá mais uma olhadinha, não, pode pegar, pode experimentar. E isso, irmãos, é terrível. Então nós podemos dizer, se essa voz, irmão, se a tentação é uma voz, eu quero dizer que a sua boca, ou a minha boca, é o nosso desejo. A tentação fala com a voz, e
A sua boca, a boca da tentação é o desejo, irmãos. E boca tem língua, não tem? Boca fala, tem voz e tem língua, né? Então, a língua é o quê? É a nossa própria carne. A tentação é uma voz. A boca é o desejo. Ai, carne está desejando. E a língua é a carne, que vai saborear, né? Sentir o paladar, o gosto, o mal ladar, né? Então, a argumentação, queridos, da tentação, ela visa despertar em nós o nosso desejo, a nossa concupiscência, um desejo desenfreado, né? Porque isso às vezes acontece, irmãos, porque a nossa carne começa a falar, a boca começa a falar, a carne está falando mais alto. Por isso que às vezes a pessoa fala, fulano está só na carne. Meu Deus, essa mulher hoje está só a carne. E às vezes ela fala, esse meu marido hoje está só o tutano, não está nem na carne, está só o tutano, porque não tem nada espiritual. Não é verdade? Então nós precisamos tomar cuidado, irmãos. Foi exatamente o que aconteceu com Eva, né? Após a argumentação do diabo lá, aí despertou o desejo nela, o qual se transformou em algo progressivo, foi crescendo, e aí, irmãos, o que foi que aconteceu? Em outras palavras, irmãos, a tentação, ela fala cada vez mais alto, até encobrir a voz de Deus em nossos corações, porque eu preciso guardar a voz de Deus. A voz de Deus é o que? A palavra de Deus também. O que Davi fala lá no Salmo? Senhor, eu guardo a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Porque se o meu coração estiver cheio da palavra de Deus, irmãos, da voz de Deus, o pecado vai vir, a tentação vai vir, e eu não vou cair, porque eu estou guardando, eu estou ouvindo Deus. Então o coração nosso precisa estar cheio daquilo que vem de Deus, que vem dos céus. Olha lá, irmãos, quando nós lemos lá, coloca de novo, meu filho, Gênesis 3:6. Olha como é que aconteceu. Quando a mulher observou, né, que a árvore era boa, ela deu uma olhadinha, o diabo falou, Deus falou o quê? Que você não pode comer dessa árvore? Não, Deus disse que nós podemos comer, só não podemos comer dessa daqui, que está no meio do jardim. Aí o diabo disse, não, você está enganado. Deus falou isso, mas não é verdade não. É porque Deus não quer que você tenha conhecimento do que é do bom e do mal. Você não vai morrer não, boa, pode comer. E aí a mulher olhou para a árvore, e quando ela olhou, ela viu que era boa para se comer. Aí, irmãos, ela deu mais uma olhadinha. Aí, na segunda olhadinha, a árvore que era proibida havia se transformado em algo agradável, boa, agradável ao paladar, muito atraente aos olhos. E aí, irmãos, em vez dela cair fora, capar o gato, correr, ela deu mais uma olhadinha. E a terceira olhadinha disse que ela obteve daquela árvore ali, irmão, sagacidade, que é entendimento. Não, essa árvore ela é boa, essa árvore é agradável, ela vai trazer entendimento. E ela tomou do fruto, que era proibido, e também deu para o seu marido, deu para Adão. Nós precisamos, irmãos, tomar cuidado com as olhadinhas, de ceder algumas coisas. Nós precisamos ser realmente radicais naquilo que concerne à vontade de Deus. Se sexo antes do casamento é pecado, não tem meio termo. Se eu for pegar algo que não é meu, é roubo, não tem meio termo. Se eu não orar, como a irmã Irã falou, se eu não tiver vida com Deus, eu vou morrer espiritualmente, vai, porque você não está alimentando o teu espírito, você está alimentando a sua carne. Então o que a Bíblia diz, irmãos, as pessoas não gostam de ouvir, e nós não precisamos trazer essas palavras duras, mas irmãos, quem não serve a Deus, serve o outro Deus. Quem não serve a Deus, serve o outro Deus. Você sabe qual é o outro Deus? Então, ou é ou não é, não tem meio termo, não tem negócio de estar em cima do muro. Eu preciso realmente ter uma decisão com o lado de Deus, e por isso que eu não posso dar ouvido, preciso vencer essa voz. E Eva não venceu, ela foi dando uma olhadinha, foi cedendo. Então, à medida que o homem se aproxima, irmãos, da voz da tentação, tanto mais alta ela fica, ela vai falando mais alto, ela vai instigando mais. À medida que se afasta, ela diminui. Eu aprendi uma frase que ela serve para a minha vida em todas as áreas: tudo que você alimenta cresce, tudo que você corta morre. Repita comigo: tudo que eu alimento cresce. Vocês não jantaram ainda não, irmãos? Diga de novo: tudo que eu alimento cresce, tudo que eu corto morre. Irmãos, alimente o que é bom, alimente o que vem de Deus, alimente as coisas boas que edificam para que isso cresça. Alimente um relacionamento saudável, alimente uma amizade, alimente algo na sua vida, põe isso em toda a sua vida, porque isso vai crescer. Mas se você começa a cortar coisas ruins, tentação, fofoca, coisas que vêm, começa a cortar essas coisas, que isso vai morrer.
Se você alimentar uma árvore, uma plantinha ali, adubando, cuidando, ela vai crescer, vai frutificar. Mas se você deixar de alimentar ela, ela vai morrer. Os irmãos que trabalham com plantação, o Paulo ali, Ezequiel também agora está trabalhando. Ezequiel está mais agoniado, porque ele quer colher mais rápido. Ele está plantando horta e vai ser um grande produtor aqui dessa cidade, irmãos, em nome de Jesus. Mas ele sabe da luta, da dificuldade. E eu aprendi algo, irmãos, essa semana. Estava com a pastora e com a Cláudia, eu falei, yes. Nós estávamos lá vendo algumas coisas, e a irmã, a pessoa que conhece planta, ela falou assim pra gente, que nós já colocamos umas plantas ali na frente da igreja, irmãos, e a bichinha morre, porque é o sol forte, a quentura. E eu falei, minha filha, a irmã Adriana esses dias prestou uns jarros bonitos aqui para o negócio das mulheres e tal, botou lá, e eu cheguei, que benção esse jarro aqui. Falei, eita, a igreja foi abençoada. E aí depois, não, é da irmã Adriana. Eu falei, irmã Adriana, esse jarro aqui, ela, pastor, eu amo e tal. Falei, irmã Adriana, ouça a voz de Deus, irmã Adriana. Mas ela não quis ouvir a voz de Deus, irmãos. Eu estou brincando, ela levou os jarros. Mas nós fomos atrás de um jarro de uma planta, e a mulher que cuida falou assim, não, pastor, o segredo não é a planta, o segredo é a terra. Eu falei, meu Deus, é verdade. Ela falou, o segredo é a terra, não se preocupe, eu vou preparar a terra, e essa terra que vai fortalecer essa planta, irmãos. Eu entendi, irmãos, que a semente que você semeia, a semente que Deus te dá, a semente do Evangelho, que você semeia, irmãos, o problema não é com a semente, o problema é com a terra, é como está essa terra. E por isso Jesus ensinou a respeito daquela parábola lá, do semeador. Quando ela caiu numa boa terra, ela frutificou. Então o segredo não é a semente, o segredo é o coração, é a motivação, é a busca, é o quebrantamento, é o reconhecimento. Quando essa terra está boa, irmãos, toda semente que jogar, se for uma semente extraordinária, tem semente, irmãos, de tomate, algumas plantas que é caríssima, porque ela é trabalhada, e essa semente de uma terra boa, ela explode e vai embora. Mas uma sementezinha simples mesmo, quando se joga ali numa boa terra, ela vai frutificar, ela vai abençoar. Então, irmãos, eu preciso alimentar, eu preciso ouvir a voz de Deus, eu preciso estar com o meu coração aberto, com os ouvidos do coração. Quando Paulo orou por alguns crentes, eu não me lembro qual foi a cidade, a igreja que Paulo orou, mas ele disse assim, eu oro para que, Efésios, eu oro para que os ouvidos do coração de vocês se abram, para que vocês ouçam o que Deus está ensinando, está falando. Irmãos, e nós precisamos ouvir a voz de Deus, e se você se aproxima dela, da voz de Deus, ela vai crescer, e você vai abafar essa voz do inimigo, essa voz da tentação. Olhe para cá, meus irmãos, não esqueça do que eu vou te falar. A voz da tentação, ela pode ser do diabo, amém, irmãos? A voz, ela pode ser do diabo, irmãos, mas a boca que ele usa é a sua carne, viu? É a minha carne. Ele está falando, mas a boca é a sua carne. Se você alimentar essa carne, se você deixar, ela vai gerar morte, vai trazer morte. Então, irmão, nós precisamos tomar cuidado. E eu me lembrei de uma história aqui, de um homem, que ele contou que ele chegou no lugar e ele viu o diabo no cantinho lá, numa sarjeta, chorando. O diabo estava chorando. E ele chegou, diabo, por que você está chorando? O que aconteceu com ele? Ficou o diabo chorando, O que está acontecendo com ele? Foi perguntar para o homem o motivo daquele choro, e o diabo desabafou. Sabe o que é, meu amigo? É porque, olha, esses crentes aí, eles dizem que eu sou o culpado de tudo, e bem que eu gostaria de ser mesmo o culpado de tudo, mas tem vezes quando eu chego na vida dele, eles já pecaram, não sou eu, e ficam me culpando. Por quê, irmãos? Porque a voz pode ser do diabo, mas a boca é a nossa carne, e se você der lugar, você vai cair. O diabo às vezes não tem nem culpa. Quantos já assistiram aqui um filme chamado Advogado do Diabo? Levanta a mão. Só eu, amém. Alguns já assistiram. Pois é, irmãos, eu aprendi muito naquele filme anos atrás. Eu era novo, não é que eu sou velho, mas tem alguns anos que eu sou velho. Então, aquele filme, irmãos, mostra o entendimento de que o diabo tenta, ele vem com a voz da tentação, mas a decisão cabe a mim, cabe a nós. E aquele filme conta a história de um advogado de uma cidade pequena dos Estados Unidos, mãe cristã, e ele se forma, e ele começa a ficar famoso, estudava muito, e ele estava defendendo um professor que estava sendo acusado de estuprar uma jovem adolescente de uma escola. E quando ele está ali no tribunal, ouvindo as provas contra o professor, realmente mostrando que ele tinha errado,
E o professor dizia para ele que não, e ele estava crendo que o professor era inocente. Mas quando ele chega no momento do intervalo para conversar com o professor, ele descobre que o professor era culpado. E ele volta para o tribunal, diante do juiz, para defender o seu cliente. E ele consegue desdobrar o juiz e os... Qual é o nome dos que ficam lá? Os promotores, não os que votam, os jurados. E os jurados voltam e absolvem aquele professor. E ele é famoso, as pessoas batem palma, e ele vai para uma cidade grande dos Estados Unidos, para a capital. E lá agora ele vai trabalhar numa grande empresa. E aquela empresa, irmãos, que o dono daquela empresa simbolizava o próprio diabo, que era um homem muito rico, poderoso, e que ele defendia os ladrões, os assassinos, com os advogados que ele tinha para se corromper, enfim. E aquele jovem foi crescendo, ganhando muito dinheiro, ficando muito famoso. E chegou o ponto que as coisas começaram a dar tudo errado na vida dele. E ele corria e ele foi defender uma causa, sabia que o cara era errado. E quando ele descobriu, ele chegou para o patrão dele: eu não posso defender. E o diabo falava assim para ele: olha, só mais essa. Não, mas eu preciso cuidar da minha mulher, porque ele não tinha mais tempo com a mulher, não tinha mais tempo para a família. E o patrão dele falava: se você quiser, você pode desistir, mas... E aí ele foi defender aquela causa. Resumindo, a mulher se matou, e ele se envolveu antes da mulher se matar com adultérios, com muitas coisas. Os demônios, era real, você vê as imagens dos demônios, aquelas mulheres bonitas, mas com os demônios sobre o rosto dela. E no final do filme, irmãos, eu não vou contar para vocês não perderem, quem não assistiu ainda, você vai ver a surpresa que tem numa decisão que aquele homem precisou tomar, de ouvir Deus ou de ouvir o diabo, a voz da tentação. Então, irmãos, nós precisamos desesperadamente entender que a tentação, ela fala através dos nossos desejos, da nossa carne. Amém, meus irmãos? Precisamos ter esse cuidado, meus irmãos. E quando a Bíblia chama o diabo de tentador, ela nos mostra, irmãos, que ele não consegue fazer tudo sozinho. Ele precisa do nosso ponto fraco. Todos nós temos um ponto fraco, o calcanhar de Aquiles. Outro filme de Troia. Como é o nome do filme? Troia. Quem já assistiu Troia? Eu gosto desses filmes épicos, irmãos. Então Troia está lá, aquele guerreiro famoso. Qual era o nome dele, hein? Aquiles, que é o Aquiles. Então o calcanhar de Aquiles, que ele tinha um ponto fraco, irmãos, que era no calcanhar. Se ele fosse ferido no calcanhar, ele morria. Quem era o guerreiro que vai querer ferir o calcanhar do camarada? E ali, irmãos, uma flecha que alguém joga para acertar, ele pega no calcanhar dele, e o cara morre, irmãos, porque era o ponto fraco dele. Todos nós temos o nosso calcanhar de Aquiles. O diabo vai olhar para aquilo, irmãos, para o ponto fraco, aquilo que um dia foi um momento seu de fraqueza, de queda, e ele não desiste, né? Ele é insistente. Então nós precisamos entender, irmãos, se você não cooperar com o diabo, ele não chega até o fim, a tentação para. Nós precisamos ser cooperador com Deus, com aquilo que Deus quer fazer, mas com o diabo não. Então, meus amados, o maligno, ele nunca conseguirá nada se não lhe dermos espaço. E é por isso que lá em Efésios 4, 27 diz: não deis o que, irmãos? Lugar ao diabo. Vamos ler junto aqui? E não deis lugar ao diabo. Diga para o irmão que está do seu lado, a irmã, diga: não dá lugar para o diabo, meu irmão, minha irmã. Não dá lugar não, porque se der, irmãos, ele vem com tudo. Ele não respeita. Você pode ser o mais ungido, consagrado, você pode ser o que for, mas se você der lugar, der uma brechinha, ele vem. E é por isso que Paulo exorta a igreja, nos ensina para nós não darmos lugar para o diabo, irmãos. E Tiago, tem outro texto que eu gosto muito aqui, falando desse respeito, sobre a tentação. Está lá em Tiago 1, 13 a 15, vamos ler ali, irmãos, porque aqui nós vamos ver que a tentação, irmãos, ela faz menção dos nossos desejos, né, nesse processo. E Tiago diz assim: entretanto, ninguém ao ser tentado deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Ora, Deus não pode ser tentado pelo mal, e a nenhuma pessoa tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por ele iludido e arrastado. Em seguida, esse desejo, tendo concedido, faz nascer o pecado, e o pecado, após ter consumado, gera a morte. Irmãos, é somente quando os nossos desejos nos atraem e nos seduzem, nos mostram que nós ficamos ali vulneráveis, ficamos frágeis ao mal, que entramos em tentação. E o Tiago está dizendo que Deus não tenta ninguém, irmãos. Deus prova, Deus permite provação para você ser aprovado. O diabo vem com a tentação para te matar, para te destruir.
Não é a tentação para você ser aprovado, é para te destruir. A prova não, a prova vem para você ser aprovado. Se você não passar na prova, você vai repetir a prova. A tentação não, ela vem com finalidade de matar, destruir. Por isso não diga, estou sendo tentado, pastor. Meu irmão, a tentação está grande. Aquela pessoa, aquela mulher, aquele negócio, olha, meu irmão, não ouça essa voz. Deus não está te tentando não, você está sendo tentado teu mal, pela cobiça, pelo mau desejo, pela motivação, pela olhadinha 1, 2, 3 vezes como Eva fez. Você está sendo tentado. Irmãos, de tentação, quero te falar aqui em vários âmbitos, não quero falar só sobre a área sexual, que vamos ver alguns textos aqui também voltados para isso, mas em todas as áreas, na sua vida, no negócio, sabe, numa realização, nenhuma mudança, nenhuma escolha, e você às vezes está sabendo, não se engane, irmãos. Tem um texto da Bíblia que diz que nós não devemos nos enganar. A Bíblia diz, irmãos, para eu não me enganar. Então não se engane, não engane ninguém, não se deixe ser enganado. Se esse negócio não é teu, se você não vai dar conta de pagar, de fazer, não faça, não se engane. Ouça a voz de Deus, a tentação está falando, faz. É só 60 prestação. É só 60 prestação. Faz, não se engane, você não vai dar conta. Não olhe para aquela mulher, pelo amor de Deus, homem. Não olhe para a bunda daquela mulher, aquela bunda não é tua. Não se engane, para que você vai olhar? Não vá para essa televisão, ficar ali, não, se eu vou dar uma olhadinha nesse canal aqui, se eu vou dar uma triscadinha, não vai. Não se engane. Então, e não engane ninguém, e não deixe ninguém te enganar. Precisamos orar por essas coisas, irmãos. Então eu preciso entender isso, irmãos. E quando Tiago fala que é por causa do nosso mal, porque nós às vezes erramos, né? Nós é que entramos em tentação. Irmãos, algo nos ensina aqui, se nós dominarmos e refrearmos a nossa cobiça, a tentação vai morrer antes de gerar em nós o pecado. O pecado. Escuta, irmãos. Pastor, mas deixa eu lhe falar uma coisa, eu estou sendo tentado, pastor. E agora? Eu pequei, estou frito, estou condenado. Não, irmãos. O fato de você ser tentado, de nós sermos tentados, isso não é pecado, irmãos. Tá bom? Jesus, como eu falei, foi tentado e nunca pecou. Então a tentação, nós temos um princípio aqui na igreja, que nós confessamos tentação para não precisar o quê? Confessar pecado. Por isso que nós somos uma igreja em célula, nós temos os líderes, nós temos um vocabulário aberto, homem cuida de homem, mulher cuida de mulher, é para ser assim, irmãos. Para quê? Para conversar, para se abrir, para falar. Vergonha não mata. O que mata? Pecado. Então você tem que passar uma vergonhazinha de vez em quando. Ô meu pastor, meu líder, não mata. Você já viu alguém dizer, morri de vergonha? Você já viu que, rapaz, quase eu morri de vergonha, mas não morreu. Então o que mata é o pecado. Precisamos confessar a tentação para não confessar o pecado. Você precisa confessar a sua fraqueza, para você não precisar confessar o fracasso. Quem não confessa a fraqueza vai ter que confessar fracasso, irmãos. Porque a fraqueza, ela está ali, a voz está falando, você vai alimentando. E se você conversa e resolve a situação, pronto, acaba. Então, meu amado, o simples fato que o desejo se acendeu em nós, não significa que lhe entregamos o nosso controle. É a hora de quê? De nós lutarmos, de dominarmos nossos desejos. Então você está sendo tentado, mas você não pecou, calma. Amém, irmãos? Resumindo, que a tentação, queridos, é um convite ao que Deus já proibiu. Então tentação é um convite ao que Deus já proibiu. É a voz dos desejos da carne se manifestando. É a tentação. Terceiro ponto, terceiro princípio. Como vencer a tentação? Gênesis 4, 6 e 7. Então o Senhor abordou Caim. Outra história ali, no início da humanidade. Por que estás furioso? E por qual motivo o teu rosto está transtornado? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Entretanto, se assim não fizeres, sabe que o pecado estreita a tua porta e deseja destruir. Cabe a ti dominar, vencer. Irmãos, já falamos que o convite ao proibido, né, entre aspas aqui, é a tentação. E esse convite vem, e a tentação, ela não vai ter sucesso se você não der ouvido, se você controlar o seu desejo. E Deus afirmou isso quando Caim estava para cair num pecado, irmãos. Nós vemos aqui que havia entrado o quê? No coração os questionamentos malignos acerca de Deus.
aproximando-se o pecado, e Deus olha para Caim e fala: Caim, tu está com um semblante diferente. Caim, se tu fizer a coisa certa eu vou aceitar, mas se você não fizer, se proceder bem eu vou te aceitar, se não, tu não vai ser aceito. Sabe, Caim, que o pecado está à tua porta, espreita a tua porta e deseja destruir. Quando eu estava, irmãos, lá em Curitiba, na base da Jocum, eu estava estudando, eu me lembro que eu estudando, e veio esse texto, veio essa palavra, era um estudo, e nós fomos pesquisar no original, no grego, eu me lembro disso, nunca me esqueci, irmãos, eu fiquei até com medo, quando eu descobri, quando Deus está falando aqui, ó, sabe que o pecado espreita a tua porta, deseja destruir, cabe a te dominar. Sabe o que quer dizer esse espreita a tua porta no original? Esse espreita a tua porta é um demônio, é um bicho, do lado de fora da tua casa, da tua porta, só te esperando, e quando você sai, ele te pega, é como um bicho, um demônio, um animal, só te esperando sair. Deus falou isso para Caim, irmãos. Mas o que foi que aconteceu? Como vencer? O que foi que aconteceu? A gente observa aqui algumas coisas, irmãos. Deus fala: se proceder bem, não é certo que será aceito. Em outras palavras, se você vencer a tentação, você não pecará. Você precisa vencer, dar ouvido a Deus, romper, e eu aceitarei pela obediência. Deus vai aceitar. Segunda coisa, Deus diz: se todavia procederes mal, não aceitar, eis que o pecado já aporta. O demônio, o bicho está lá do lado de fora, está sei lá, que bicho mais feio que tem, mais difícil, um leão faminto, para te comer, para te pegar, já a porta. O teu desejo será contra ti, mas cabe quem dominar, irmãos? É Deus, é o pastor, é o irmão? Não, é você dominar. Deus está dizendo que a manifestação após a tentação, irmãos, que é o pecado, aguardava Caim à sua porta. A manifestação após a tentação, que era o pecado. E a última coisa desse texto, além, de quando Deus está dizendo que o desejo de Caim assumiria o controle caso ele não dominasse. Repita essa frase comigo aqui, irmãos: tentação é quando desejamos o que Deus restringiu. Amém, irmãos? E pecado, irmãos, é quando esse desejo nos domina. Então tentação é quando eu aceito, é quando eu desejo aquilo que Deus proibiu, restringiu. E o pecado é quando esse desejo me domina. A terceira coisa: mas a ti cumpre dominá-lo. A única forma de vencermos a tentação é refreando, é parando os nossos desejos. Como faz isso, irmãos? Quando nossos desejos despertam, querendo nos levar ao engano, eu vou e tiro esse desejo, peço ajuda, falo. Lembra que eu falei? Não tem pecado que veio lá do Plutão, de Marte, de outra galáxia, sobrenatural, que você fala: pastor, não teve jeito, eu pequei, era um negócio de outro mundo. Não era, irmãos, é um negocinho de você mesmo. Então não tem pecado maior, tentação, que eu não possa vencer, porque Deus dá o escape. Então você vence tomando essas atitudes, dizendo não, refreando. Eu preciso desmascarar o pecado, como Deus diz. Outro texto, Gênesis 39, estamos finalizando, irmãos, 7-9, olha esse texto aí, irmão. Nós aprendemos muito com José. Algum tempo depois, a mulher do seu senhor começou a cobiçar José, e um dia ela o convidou: vem e deita-te comigo. No entanto, ele se recusou e afirmou à mulher do seu senhor: estando eu aqui, meu senhor, não se preocupa com o que passa na casa, e me confiou tudo o que lhe pertence. Ele mesmo não exerce nesta casa mais autoridade do que eu, porquanto nada me negou a não ser a senhora, pois é a esposa dele. Sendo assim, como poderia eu cometer algo tão perverso para com o meu senhor e pecar contra Deus? Irmãos, aqui é José, e ele é o nosso maior exemplo. Pense num jovem, irmãos, bonito que deveria ser José, igual o nosso José aqui. Pense. E esse jovem, irmãos, era inteligente. Você já conhece a história dele. Foi para o Egito, e foi vendido para Potifar, trabalhar na casa de Potifar. E quando ele estava no Egito, irmãos, a mulher de Potifar, a Patifona, chegou para ele. O nome dela era Patifona, que aquela mulher, irmãos, não foi fácil. E dia após dia, dia após dia, seduzindo ele: vem, José,
deita comigo, vem. E ele saindo fora, correndo, né? E ali, e ficava, irmãos. Então, o que aquela mulher queria, irmãos? Era um convite ao adultério, era uma relação sexual ilícita, era pecado contra Deus. Esse convite proibido, irmãos, que desperta o desejo às vezes do ser humano, deve ser considerado como uma tentação. A tua mulher, o teu marido que Deus te deu é teu, então cuide dele, ame ele, ame. A tentação, irmãos, o convite do inimigo para fazer uma pessoa desejar, cobiçar a mulher do próximo, ou o marido, ou o jovem que não se casou ainda, a fornicar, a querer fora do tempo. Então isso aqui é o que Deus reprova, e esse convite proibido desperta às vezes o desejo nas pessoas. E José, como você conhece a história aqui, ele era solteiro, ainda não era casado nessa época, e ele enfrentou, irmãos, dia após dia, por um bom tempo, esse assédio sexual dessa mulher. Isso é uma tentação. Olha o exemplo de José. E aí, irmãos, esse José, um homem de Deus, desmascarou o engano daquele convite da carne. Escuta, queridos, não interessava se aquela mulher, se José administrava bem a casa daquela mulher de Potifar. O texto diz que nem Potifar mandava na casa dele mais do que José. José sabia de tudo, mas Potifar não era besta, não. Falou: ó, tu manda de tudo menos nessa mulher, que essa aqui é minha, meu filho, tu fica na tua. Avisou para ele, né? Então assim, irmãos, ele estava ali, fazia de tudo, independente do fato de aquele Potifar não cuidar daquela patifona, daquele Potifar, irmãos, não tá ali ajudando, não ouvir aquela mulher, ser um brutamonte, só pensar em trabalhar, sei lá, não viver satisfeito. A verdade é que aquela mulher não pertencia a José, pertencia a Potifar. Independente, irmãos, se uma mulher passa por uma situação no casamento, ou o homem, se o homem é bruto, se o homem é mau, se o homem não faz os negócios certos, se o homem não ajuda, se esse homem, ou se essa mulher não é tua, não é teu, então não se meta, né, irmão? Nós precisamos ter esse cuidado. E além disso, por mais atrativa que aquela oferta parecesse aos olhos carnais, aquilo só ia trazer prejuízo, irmãos, para a vida de José. José preferiu lembrar, né, que não vale a pena pecar contra Deus. Irmãos, o adultério, infelizmente, tem trazido grandes prejuízos, consequências irreparáveis em meio aos casais que se cedem a essa tentação, a essa voz. Eu conheço casais, eu morei numa cidade onde uma mulher extraordinária, uma família linda, filhos, e aquela mulher ouviu a tentação, aquela mulher traiu o marido, e aquela mulher arrependeu amargamente, porque ela caiu no laço do cão. Ela foi ouvindo, foi progressiva, como Eva, ouviu, é boa, agradável, desejável, e quando ela caiu em si, irmãos, aquele marido também na época não a perdoou, e aquela família acabou, nunca esqueci disso. Como graças a Deus já vi muita sendo restaurada, mas meus irmãos, nós temos que vigiar, diga para quem está ao seu lado, vigie, meu irmão, minha irmã. Nós precisamos ter esse cuidado, queridos. E a quarta e última coisa que eu quero falar aqui nessa noite, é quando a tentação persiste, irmãos. Vamos ver o texto aí, não parou por aí. Gênesis 39, 10 a 12. Porém, todos os dias ela insistia que ele se deitasse com ela, mas José se recusava a fazer, e fazia o possível para se manter longe da presença dela. Ora, certo dia José veio à casa para fazer seu serviço, e não havia na casa nenhum dos domésticos. A mulher o agarrou pelo manto, voltou a apelar: vem e deita-te comigo. Contudo ele fugiu da casa apressadamente, deixando o manto preso à mão da mulher. Irmãos, escute, se aquelas tentações fossem embora, irmãos, logo na primeira resistência, tudo seria tão simples, seria bom demais, né, para José. No entanto, o diabo não desiste tão facilmente, irmãos, viu? Assim como a gente pensa. Se o diabo tem algum ponto de algo positivo na vida dele, é que ele é persistente, irmãos, viu? É uma história de uma vozinha, eu acho que era até minha avó, ela não via defeito de ninguém, todo mundo podia ser o maior bandido, mas sempre tinha algo de bom nessa pessoa. E um dia alguém falou assim: vou pegar essa vozinha, vó, e o diabo? O que a senhora me diz do diabo? Só tem alguma coisa boa no diabo? Diz que ela pensou e falou assim: meu filho, tem, o diabo tem um negócio bom nele, ele é persistente, ele não desiste da primeira vez. Irmãos, o diabo não desiste.
O diabo é persistente. Vigie, meu irmão, não ceda a voz da tentação, ouça a voz de Deus. Jesus passou, como eu disse, 40 dias sendo tentado, mas ele venceu aquela tentação na palavra. Jesus, irmãos, ele venceu, Satanás afastou, e o texto diz lá em Lucas 4,13, que o diabo veio com todo tipo de tentação, ó. Assim, tendo concluído todo tipo de tentação, o diabo afastou-se dele até o tempo oportuno. Então o diabo veio com tudo. Jesus resistiu, o diabo recuou por um tempo. Então com José não foi diferente, irmãos. Aquela mulher insistiu com ele diariamente, porém não foi bem sucedida. Assim sendo, o diabo agora falou: vou intensificar o ataque, vou mais forte. Então agora o que era só convite, o que era só umas mensagenzinhas de WhatsApp, o que era só, né? Hoje começa assim com as mensagenzinhas, irmãos. Com as mensagenzinhas, oi, a carinha sorrindo, um coraçãozinho, e aí vai. O diabo falou assim: agora eu vou intensificar. E diz que Gênesis 39, quando nós lemos lá 10-12, que a mulher agora, José chegou, não tinha ninguém na casa, e a mulher agarrou ele: vem cá José, deita comigo, e deu um abraço nele. E José fez o que, irmãos? José fez assim: peraí, vamos conversar. Não quero, peraí, não. Ele fez assim, irmãos? Não. José fugiu, irmãos. Ele saiu correndo, ele não teve classe para sair da tentação, não. Ele saiu fugindo, deixou uma parte da roupa dele com aquela mulher, fugiu da tentação, irmãos. Nós precisamos fugir. Eu aprendi algo, irmãos, aprenda isso comigo, principalmente os homens. Você sabe como é que acende o farolzinho vermelho? Como quando vê um sinal vermelho na sua vida para você vigiar com mulher que não é a sua mulher? É quando o papo está muito bom. Quando a conversinha está muito bonzinha, você com alguém que não é sua esposa, vigie, cai fora. Viu, irmãos? Admiração pode gerar atração. Cuidado, porque se admira demais. Serve para os homens, serve para as mulheres. E nossas mulheres, elas são vivas, irmãos. Então vigie, porque o diabo, ele não respeita ninguém, irmãos. O mundo espiritual, os demônios, as pombas giras, elas não respeitam. Não respeita. Então nós precisamos ter cuidado. A conversa está muito bonitinha, está muito aconchegante. Vigie, cai fora. Está piscando a luz amarela. Então foi assim que ele fez. Tentou agarrar. Depois do checkmate ali daquela mulher, José fugiu. Fugiu para onde, irmãos? Para fora. José não saiu com classe, saiu correndo. Eu quero que você entenda uma coisa aqui, irmãos. Deixa eu te falar uma coisa. Ninguém foge de nenhum confronto que não lhe amedronte ou que não lhe cause sentimento de fraqueza, de medo, de incômodo, de debilidade. Se você já fugiu de algo da sua vida, você sabe o que é isso. Você fugir de uma briga, você fugir de um trânsito, você fugir de uma conversa no telefone que está difícil, você fugir de um negócio que está... Você foge porque você sente medo, fala: não, deixa embora, tchau, não. Você está sentindo fraco, você está vendo que você está debilitado. Nós temos que fugir diante do pecado. Lembre-se sempre, meus irmãos, que quando a tentação, ela inflama os nossos desejos, eles se tornam progressivos, como aconteceu com Eva, passo a passo até a pessoa cair. E o texto que nós lemos, irmãos, diz que não havia mais ninguém naquela casa. Pense nisso. Irmãos, tem coisas que se nós fizéssemos, talvez, se você soubesse, se você pegasse esse dinheiro, se você pegasse aquele negócio que ninguém soubesse, irmãos, será que você fazia? Se você ficasse com aquela pessoa que você sabe que ninguém vai saber, não tem como descobrir, será que você fazia isso? É nesse ponto, irmãos, que José entendeu. José falou: como é que eu posso pecar diante do meu Senhor e diante do meu Deus? José honrava Deus, ele estava preocupado mais com Deus do que com o que as pessoas pudessem saber e descobrir. Agora eu lhe pergunto algo, irmãos. José fugiu daquele adultério, para onde que levou José? Irmãos, fugir daquele adultério, venceu, ouvir a voz de Deus, vencer a tentação, levou José para onde, irmãos? Repita comigo, para onde que José foi depois que ele fugiu daquela tentação? Para onde? Calabouço. Que coisa, né? Ele foi lá para o calabouço. Ele falou: agora o negócio está ruim mesmo. Mas, irmãos, não ficou por aí. A fuga de José daquele adultério, ouvir a voz de Deus e vencer a voz da tentação naquele adultério, levou ele para o calabouço, mas também levou ele para o palácio, irmãos. Levou ele para ser o governador do Egito, levou ele para cumprir a vontade que Deus tinha para a vida dele, porque ele venceu a tentação, porque ele fugiu. E às vezes, irmãos, nós ficamos preocupados com a reputação nossa, com o que as pessoas vão pensar.
Mas o caráter é aquilo que nós somos sozinhos, onde nós estamos, viajando no nosso banheiro, a sós. É isso que Deus olha, e é isso que nós precisamos nos preocupar mais ainda. Você vai deixar de fazer algumas coisas, porque você ama Deus. Você vai vencer a tentação, não é porque sua mulher, porque alguém vai... Não, seu patrão, não é porque você olha para Deus, porque você entende que Deus vê todas as coisas, tem uma câmera te olhando, te observando. Achei muito interessante uma comparação agora de que um rapaz trabalhou na empresa, e lá era como se ele estava ali cuidando só de dinheiro, era só trocado, muito dinheiro, mas era dinheiro pequeno, e tinha uma câmerazinha ali, o patrão via tudo, e de vez em quando ele pegava o dinheiro e botava no bolso, e alguém lá, patrão, disse, não, mas é porque ele está passando situação difícil, ele vai mudar. E ele pegava e botava no bolso, e passou, e uma semana ele olhava na câmera, tal, o cara pegando o dinheirinho trocado. Disse, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar ele e vou colocar em outro setor, botar ele num setor onde entra muito dinheiro, notas grandes, altos valores. O que aconteceu? Ele continuou pegando, e aquele patrão falou, não tem jeito. Sabe por quê, irmãos? Porque se você não for fiel nas pequenas coisas, nas tentaçõezinhas, naqueles flashes que vêm, numa palavra, numa mentirazinha, num negóciozinho, você não vai conseguir ser fiel nas grandes coisas. E aquele homem desistiu daquele jovem. Nós precisamos romper, irmãos, para a glória de Deus. José não estava com medo daquela mulher não era um bicho, irmãos, mas ele queria agradar a Deus. José fugiu, não daquela mulher, mas da oportunidade que ele tinha ali, irmãos, para pecar contra ele. Ele fugiu daquela oportunidade. Ela não estava armada, não queria matar José, pelo contrário, irmãos, nós precisamos entender isso, meus irmãos. E para finalizar, guarde isso: se o seu confronto com as suas paixões, com os seus desejos desenfreados, irmãos, está difícil e parece que você não consegue vencer, não perca tempo, nem se arrisque tentando dominar. Fuja o mais rápido possível. Não ceda à voz da tentação, ouça a voz de Deus, porque se você for dominado, você acabará ficando numa situação terrível. Há momentos que nós temos, irmãos, que fugir, e José fez isso. E eu quero finalizar, irmãos, eu queria que vocês colocassem em pé nessa hora. Nós estávamos no primeiro culto, e quando eu fui orar, Deus falou algo, Deus nos mostrou algo, e eu quero falar sobre isso aqui. Irmãos, esse mês de setembro, nós temos a campanha em todo o Brasil, como Setembro Amarelo. O que é esse Setembro Amarelo, irmãos? É uma campanha contra o suicídio, porque um jovem nos Estados Unidos, um jovem normal, aparentemente normal, família média financeiramente, e aquele jovem tinha uma vida boa, tranquila, ele comprou um carro e pintou o carro todo de amarelo, todo mundo ficou satisfeito e tal, e aquele jovem tirou a sua própria vida, se matou. Depois que ele fez aquilo, deixou algum relato, e por causa daquilo começaram a fazer uma campanha, um propósito, e ficou conhecido, né, como Setembro Amarelo, campanha contra o suicídio. Irmão, você sabe o que é o suicídio? É um espírito de morte. Esse espírito de morte, ele tem sondado as famílias, porque o diabo sabe que ele está perdendo, irmãos. O diabo sabe que ele está sentenciado. O diabo sabe que o tempo dele está chegando. Jesus está para voltar, a noiva de Cristo está para vir buscar a igreja dele. É a sentença do diabo, os demônios é que serão lançados no inferno, ali eternamente. E é por isso que ele tem tentado de todas as maneiras a levar o máximo de pessoas para esse lugar que ele vai, terrível, que não foi feito para o homem. E ele tem investido, irmãos, em muitas vidas, e o suicídio nunca foi algo tão forte como tem sido nesses últimos tempos. O suicídio, irmãos, hoje não respeita idade, classe social. Você vê jovens, adolescentes, poucos dias jovens aqui em Tailândia, tirou sua vida. Pastores, líderes espirituais, por causa de luta, de dificuldades, tirando a sua própria vida. Alguém que ensina, que ministra, ensinando, tirando a sua própria vida. Irmãos, não é brincadeira. Você que está aqui nessa noite, quando eu estava orando, Deus falou: ore por esse espírito de morte, repreendendo o espírito do suicídio, repreendendo aquilo que tem gerado morte na sua vida. Talvez você tenha alguns familiares, talvez você que está aqui pensou em tirar a sua própria vida, graças a Deus já passou. Ou se isso tem sido uma luta para você. E esse espírito de morte, irmãos, ele persegue as vidas por causa de pactos ou de alianças, por causa, irmãos, de maldições que vieram através de pecados que nunca foram consertados.
numa família, no pecado da iniquidade, e esse espírito de morte persegue as pessoas, querendo matar. A Bíblia diz lá em João 10:10 que o diabo ele vem, o ladrão, que simboliza o diabo, ele vem para matar. O diabo não tem nada com vida, ele tem com morte. É por isso que quando ele pede um sacrifício, irmãos, é para matar, é para enganar, é para roubar, é para destruir. E ele veio foi para isso. E nós precisamos orar, vencendo também essa voz da tentação. Você imagina uma pessoa que tira sua própria vida, o quanto ela está sendo tentada, quanto ela está sendo tentada. E eu não sei se você tem pessoas, tem parentes que está vivendo isso aqui. Tem uma doença, irmãos, do psique, da alma, chamada depressão. E essa doença é uma doença onde leva a pessoa também ao suicídio, onde a pessoa perde a alegria de viver. E a pessoa precisa ser acompanhada por um diagnóstico médico, sim, por um psicólogo, psiquiatra, tomar medicamento, sim, mas ela precisa também desse acompanhamento espiritual, que é muito importante na vida dela. A depressão tem levado muitas pessoas à morte, ao suicídio. Na maioria do suicídio, na grande maioria, está depressão. Não fuja dessa realidade. Eu estive em Brasília há uns anos atrás, alguns anos, aproximadamente há uns 12 anos atrás, participando de um congresso, de um evento chamado Passando o Manto, onde muitos homens e mulheres de Deus, ministros do Brasil e de fora, muitos pregadores, a minha vida foi impactada naquele lugar, naquele tempo. Foi ali que Deus me trouxe o batismo de línguas, o dom de línguas. Foi ali onde, irmãos, a minha vida deu um rebuliço, porque eu estava com fome e com sede, e eu fui para aquele lugar com minha esposa, com mais um casal, e nós viemos de lá queimando mais por Deus. Mas eu me lembro que eu ouvi uma palavra de um daqueles pastores que pregou na época, isso há 12 anos atrás. Ele pregou sobre a depressão, e ele falou assim: tem alguém aqui nessa noite que está tomando medicamento para depressão, está fazendo algum tratamento? Eu só quero chamar essas pessoas aqui na frente. Não fique, ele falou, não fique constrangido, pode ser pastor, quem for. Para minha surpresa, irmãos, foram muitas pessoas, mas muitas mesmo. Nós estávamos em torno de umas 4.000 pessoas naquele evento, e eu creio que no mínimo umas 300 a 500 pessoas foram ali na frente. Por quê, irmãos? Porque isso é uma realidade. Se não é com nós, é com alguém próximo a nós, e isso leva ao suicídio, à depressão, irmãos. Então, meus irmãos, eu quero orar nessa noite pela sua vida. Eu quero orar para que essa voz da tentação em todas as áreas seja anulada, seja quebrada. Se você tem passado por essa dificuldade, mas eu quero orar também, repreendendo esse espírito de morte que tem tentado matar a tua vida, matar o teu sonho, os teus projetos, ou tirar a tua própria vida. Porque, irmãos, o autor da vida é Jesus. Deus é o Deus de vida e não o inimigo. E o último texto eu quero ler com vocês, está lá em Timóteo, capítulo 2, verso 22, aonde Paulo fala com Timóteo, aconselha ele: foge, meu filho, igualmente das paixões malignas da juventude, e segue a justiça, a fé, o amor e a paz, em comunhão com os que invocam o Senhor de coração puro. Amém? Vamos invocar o Senhor de coração puro. Eu quero que você cante esse louvor, mas eu quero que você faça uma oração nessa noite. Eu quero que você pense naquela ponte do Moju. Eu quero que você pense numa escuridão e um farol sendo ligado. Eu quero que você pense no alvo sendo acertado com a flecha. Mas eu quero que você pense agora em você, dizendo: Senhor, eu quero ser usado por Ti. E para mim ser usado por Deus, eu preciso ouvir a voz de Deus, irmãos. Eu preciso dar margem à voz de Deus, abafar a voz do mundo, a voz da tentação, a voz da tentação. E você vai declarar a Deus, como Paulo estava lhe ensinando Timóteo, o filho dele na fé: quando as coisas estiverem difíceis, quando tiver os desejos inflamados, a tentação estiver na tua vida, o espírito de morte, de falência, aquilo que te persegue com muita intensidade, você precisa fazer algo. É hora de pararmos, irmão, de confrontar essas coisas. É hora de eu fugir, ir para os pés do Senhor, eu dizer: Senhor, usa-me, Senhor, usa-me mesmo, Pai, nessa luta, usa-me mesmo nessa dificuldade. Porque quando você é usado por Deus, irmãos, a sua vida muda. Quando você é usado por Deus, há uma graça, há uma fonte sobre a tua vida, no seu trabalho, na sua casa, na sua escola, na sua faculdade, no seu ministério.
Usa-me, Senhor, usa-me, Senhor. E a tentação vai fugir, porque quando eu me achego a Deus, irmãos, o diabo foge. Achegai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Aleluia. Eu quero que você feche os teus olhos. Eu quero que você ouça esse louvor. Se Deus falou contigo, tem falado contigo. Se você quiser, você tem liberdade. Vem até a frente para você dizer para Deus: Senhor, eis-me aqui nessa noite. Usa a minha vida, Pai. Eu hoje dou um pontapé nessa tentação, nessa dificuldade. Se alguém da sua família ou da sua vida, você sabe que tem enfrentado essa luta do suicídio, um espírito de morte, está tomando medicamento antidepressivo, seja você ou outra pessoa que representa a sua família, você tem liberdade para vir aqui à frente, para nós orarmos nessa noite. Vamos declarar ao nosso Deus.